Olá! Estamos aqui para mais uma live, então. Hoje nós temos um convidado que ele vai falar um pouquinho sobre música. Na semana passada a gente teve. Eu fiz uma enquete de perguntas lá, qual é a sua dúvida sobre o evento? E uma das perguntas que mais foi feita foi em relação à música mesmo, à banda, ou se eu busco ao vivo, se eu busco DJ. Então hoje o nosso convidado, Derek, ele vai explicar um pouquinho sobre isso e vai tirar as nossas dúvidas aí. Boa noite, boa noite. Eu já vou chamar o Derek e aí a gente já vai conversando aqui, né? Vamos ver. As últimas duas que eu tentei eu não consegui chamar, não sei o porquê. Vamos ver se hoje eu consigo aqui. Se eu consigo chamar o Derek. Olá, Olá! me escuta bem? Sim, eu tô ouvindo. O pessoal que Ah, maravilha. tá participando aí, dá uma nota, né? De 0 a 10 como que tá, pra gente Para a saber. gente ver como é que está o áudio, se está muito alto, se está muito perto. Estou usando os fones aqui para ficar um pouquinho melhor. Meu telefone costuma trabalhar um pouquinho melhor quando eu uso os fones nele. Ah, é. Então, é verdade. Então, eu acho que à medida que a gente vai conversando, o pessoal vai dizendo como é que está o som, se está escutando tudo certinho. Ai, olha aí. 10, áudio ok, Fernandinho Rambo, hein? Bem-vindo, pessoal chegando aí. É, Maravilha, queria agradecer pelo teu convite para falar um pouquinho sobre música, que é uma das coisas que me move na minha vida. é, Muito da minha vida tem a ver com música e eu fico muito feliz de poder falar de música com as pessoas, né? Então, estou aqui para tirar as dúvidas do pessoal. Além de músico, eu trabalho também com cerimonial, trabalho junto com a Solange na Lecan Eventos há 10 anos. Então, eu acho que vai ser interessante, vai ser construtivo a gente poder estabelecer um ponto de vista do profissional da música, que também tem uma percepção do que é o olhar do cerimonialista em relação à música ao vivo no evento, né? Então, eu espero poder contribuir com o pessoal aí. é verdade, isso é muito importante, né? Porque hoje o que acontece muito com alguns profissionais é que eles olham um ponto dele, né? E aí eles não conseguem ver um todo. E normalmente quando eu sugiro reunião com os clientes, eu peço decoração e som para a gente conseguir, né, pelo menos organizar o ambiente ali, deixar harmonizado, né, para que tudo aconteça certo. Porque normalmente esses dois, se não tiver essa reunião, eles não têm esse contato, né? Então é bem importante a gente conversar. E conta Exatamente, são. para nós, Pode Derek, falar, Guilmar. como que você iniciou? Porque deixa eu compartilhar só mais uma coisa. Eu conheço o Derek faz algum tempo, né? Mas não faz tanto tempo assim. Então eu não conheço muito da história dele. Sei que o Derek é um excelente profissional. E eu gostaria de conhecer um pouquinho mais, assim, de como que foi, como que isso aconteceu, assim, como que você entrou no meio da música. Na verdade, eu já nasci no meio da função, né? Eu sei que os meus pais comentam que na época que a minha mãe estava grávida, né, em Curitiba, eu sou natural de lá, ela cuidava muito das atividades de música da Igreja Batista lá da Vila Auer, e pelo que me dizem os meus pais, eu já vim com música da barriga. Olha só. Então eu nasci no meio daquela função de ensaio, de gente cantando, da mãe dando aula de piano em casa. Então não teve como ser diferente, né? A minha aproximação com a música, né, sempre foi muito bacana. E eu comecei a estudar mesmo quando eu já tinha uns 11 anos de idade, porque até então eu era muito de experimentar a música, eu já tocava, tirava músicas de ouvido, a gente sempre teve piano em casa, então para mim foi tudo muito natural. E quando eu comecei a estudar piano foi quando eu decidi fazer a minha primeira faculdade, né, que foi o bacharelado em música, né? Bacharelado em piano, na verdade, em 98. A gente não vai falar muito de data para não entregar a idade aqui também, mas eu estudei um tempo de piano clássico,
né? Tive ótimos professores, fiz grandes contatos no meio acadêmico da música, com os quais eu mantenho contato até hoje, né? Então é incrível, foi incrível aquela parte, mas eu deixei da música erudita e fui tocar com banda, né? Eu toquei muito tempo com a banda Itamone, lá de Caxias, que é uma das bandas mais antigas do estado, e ali eu tive o privilégio de tocar com grandes músicos aqui de Passo Fundo, né? Assim, pessoas incríveis que só acrescentaram na minha vida. E também tive uma experiência fantástica, que foi tocar nos eventos mais badalados que tinha em Curitiba. Nós tocávamos muito em Curitiba, íamos praticamente todo mês para lá. E nessas festas foi muito legal, porque eu já dividi camarim com a família Lima, sabe? Então, pude conversar sobre música com esses profissionais. Eu também já toquei junto com o Jerry Adriani, sabe? Que, Numa festa de bodas de ouro no Parque Barigui, lá em Curitiba. E foi um barato, sabe? Então, eu sempre tive música na minha vida, né? Até que em 2008 eu comecei a estudar administração. E em 2010 pintou a Lecan na minha vida e cá estou, entre músicas e cerimoniais, existindo e sobrevivendo. que legal. O pessoal super elogiando você aqui. Nota 1000, aqui, Fernando, você tocou no meu casamento. Que legal, que legal. Foi muito legal esse casamento do Fernando. Fernando e Fernanda, né? Eu me lembro. Não tem como esquecer, porque a Fê era sobrinha da Dani, então esses casamentos de família a gente tem um carinho especial, né? Eu me Sim. lembro que nesse casamento a minha filha estava com 6 meses de idade e ela entrou junto com o meu mais velho, que estava com 4 anos, quase 5, empurrando o carrinho, né? Ela entrou levando as alianças dentro de um cestinho, né? E foi ali que ela estreou como aia em casamento. Legal. Ai, deve ser muito bacana. Então, é só memórias legais assim que eu tenho com a música, né? E hoje eu consigo ter um convívio muito saudável e equilibrado, porque a, a Solange, ela é muito generosa nesse sentido de entender o que é importante para cada um. Então, ela sempre me permitiu trabalhar com música e eu sou extremamente grato nesse sentido, né, a Lecan, porque é de uma abertura muito grande esse gesto, né? Sim. E é o que eu gosto de fazer, sabe? Cerimonial, música, você lida com momentos felizes, você fica sempre na lembrança das pessoas de uma forma carinhosa, de uma forma gostosa, né? Você sabe muito bem disso, então é o tipo de coisa que eu gosto. Então, assim, a grosso modo, essa é a minha trajetória até hoje, né? Ai, que bacana. E realmente, assim, você falou da Solange, né? Eu tenho uma admiração muito grande por ela, porque muita coisa eu me espelho nela, eu busco informação e ela é referência hoje, né? Apesar de a gente não ter o contato assim tão direto, mas ela é referência. Então a gente busca muito, muito conhecimento nisso, nas dicas que ela dá na internet. Então acaba sendo, né, uma mentora fantástica. E é legal saber desse lado, né, dela, assim, desse lado de incentivo, é, de não apenas ser uma cerimonialista, mas também tá apoiando, né, o sonho das pessoas. Isso é muito bacana. O sonho e a natureza, né? Porque, assim, o meu sonho é continuar fazendo isso. Eu gosto muito do que eu faço, né? Ah, Então, ela respeita muito a natureza de cada um, ela desenvolve muito treinamento na parte humana, né, de gestão de pessoas, então, graças a Deus é um convívio bem saudável, bem bacana. ai, legal. E o Derek, ele preparou para nós um material aqui que eu achei muito legal. E aí eu vou deixar com o Derek mesmo. Eu tô com o material aqui, eu vou deixar ele ir falando, né? Eu não sei se como que você vai abordar cada assunto, e aí tá contigo. Você que manda. Bem tranquilo, eu só vou te pedir para ir me lembrando os tópicos, né? Mas eu Ok, acho que o primeiro que eu mencionei foi sobre músicas para cerimônia, como escolher as músicas para sua cerimônia de casamento. isso. Então, eu acredito que para você fazer a tua escolha de músicas, você precisa, vai te facilitar muito fazer um desenho prévio dos momentos que você quer na sua cerimônia. Que nem todas as cerimônias têm os momentos iguais, isso aí não é uma regra fixa, né?
Então, é interessante você saber os momentos que você quer música e já ter uma ideia de pelo menos parte daquelas músicas que você gosta, independente da formação. O que é formação? Formação é o grupo de músicos que vai tocar. Piano e violino é uma formação, quarteto de cordas é outra formação, né? Porque você tem que pensar na formação, porque nem toda música é muito fácil de adaptar para um outro formato. Você pega, às vezes, uma música que tem muito arranjo, que tem muita orquestra, e você precisa adaptar para uma formação, para um formato mínimo de instrumentistas, né? Então, é interessante ponderar tudo isso aí. Se você gosta, é importante você saber se você gosta de músicas cantadas, se você gosta de música instrumental. Tudo isso aí já é um subsídio para você conseguir desenhar o formato de música ao vivo para o teu evento, né? Sim. E a seleção de músicas é muito pessoal, sabe? Eu já tive casos assim onde o noivo quis entrar com Recuerdos da 28. Eu, graças a Deus, consegui fazer ele mudar de ideia, porque não tem nada a ver. Recuerdos da 28, quem conhece sabe que é uma música que não tem nada a ver com o ambiente litúrgico, então, mas é muito pessoal, sabe? Às vezes você gosta mais de uma música internacional que você quer adaptar para fazer uma versão instrumental, também pode. O que te facilita muito nessa hora, você fazer a tua busca por referências já direcionando para o formato de instrumentação que você quer. Por exemplo, a noiva quer entrar com Thousand Years. Uhum. Então, mas ela tem ali contratado piano e violino, piano, violino e voz. Se você colocar no YouTube Thousand Years cover piano, violino e voz, muito provavelmente você vai achar uma formação de pessoas tocando aquilo. Hoje em dia tem muitos vídeos de músicos tocando cover no YouTube. Então, muito provavelmente você vai encontrar. Ou Thousand Years para quarteto de cordas. Você coloca o filtro no YouTube, muito provavelmente você vai ter um quarteto de cordas tocando a música que você escolheu. Então, a internet ela te dá muito subsídio para você escolher as músicas para cada momento, né? E é Sim. aquilo, a música tem que estar casada com o momento. Quando é a entrada dos pais e avós, vale a pena você, se é o caso de ter, né, pais entrando, avós, alguma música que te remeta à infância, alguma coisa que faça vocês lembrar. Por exemplo, eu vou tirar o meu casamento como exemplo. Quando a música que eu escolhi para entrar com a minha mãe é uma música que toda vez que eu escuto eu me lembro da infância, porque é a música que ela costumava tocar em casa, uma música francesa e instrumental, e foi com essa música que eu entrei. Então ela fazia muito sentido para mim. Quando você vai entrar com os padrinhos, né? Você está entrando com aquelas pessoas que estão comprando a causa junto, vamos dizer assim, né? Então, você pode usar muito canções de amizade sobre isso aí, Stand By Me, do John Lennon, uma música bacana, sabe? Eu gosto muito dessa música para esse momento, né? Tem aqueles Certos Amigos, que é, acho que é Expresso Rural, o nome do grupo que toca, Certos Amigos, é uma música muito bacana que fala sobre amizade. E assim por diante, crianças, você pegar algum tema mais infantil, uma coisa mais doce, né? Ou até mesmo fazer uma versão instrumental, né? Então, é mais ou menos por aí. Acho que tem o pessoal, ó, os colegas perguntando aqui, Tem, ó. tem o pessoal comentando, tem o Arthur ali que disse O oi. Arthur é o. Oi, pai. Oi, filho. Tu vê como essa geração é mega conectada. O Arthur É, tá ele acompanhando chegou a a nossa live. comentários já. Aham. Tá, deixa eu ver, até porque tem igrejas que não permitem, incentivam para ser música. Saca, sim, já aconteceu. Essa história ali que acho que a Jaque ou alguém da equipe tá mencionando aqui no nosso Instagram. Tem igrejas onde o pessoal tem um perfil mais ortodoxo, vamos dizer assim. A gente já precisou, e o Bira que está acompanhando aí a nossa live sabe bem dessa história, que a gente precisou adaptar todo um repertório que a noiva já tinha escolhido para as regras da igreja. O padre só permitia música sacra ou Olha, alguma coisa que precisasse, e assim, que fosse gravado por algum artista ou intérprete católico, né? E ele até disse, se tiver um padre cantando, eu vou liberar a música. Mas assim, a gente ficou bem limitado em termos de escolha,
Mas, por outro lado, a gente conseguiu achar umas gravações aí desses padres cantores. Eu não acompanho muito o trabalho, mas eu sei que eles existem. A gente achou um que estava cantando Lulu Santos, cantando um monte de hit, assim, brasileiro. E daí ali a gente foi achando as brechas para adaptar. Mas é muito importante você estar atento com isso aí na Sim. conversa que você vai ter com o padre, porque em alguns casos eles são bem ortodoxos e querem um repertório mais litúrgico, vamos dizer assim, né? Sim. Isso tem que cuidar bastante. A gente já teve algumas limitações também nesse sentido de música. E aqui na Certo. questão de escolha de repertório, né, para música de cerimônia, eu sempre indico para os meus clientes, escolhe um estilo de música que você gosta, né? E Isso. em alguns casos, inclusive, que a gente contrata música ao vivo, e eles pedem alguma música assim diferente que não dá para fazer no trio, no quarteto que está ali, faz só instrumental. Qual que é a tua dica nesse caso? Escolher uma música muito difícil, faz só com o piano ou faz só com um instrumento de corda? Como que é? O que que você sugere? Olha, depende muito da formação que você está contratando, e depende daquilo que você considera uma música muito difícil, sabe? Porque praticamente toda música é adaptável, mas às vezes você fica numas saias justas, né? Assim, eu já vi gente dar nó em pingo d'água, né, nesses mais de 20 anos de música. Já aconteceu de um músico que fazia voz e violão ser contratado para um casamento, né, e a gente estava fazendo cerimonial, e a noiva tinha escolhido a marcha nupcial, né, e até então era tudo com ele, as músicas, né, só que ele não tinha a marcha nupcial pronta, né, então ele não ia ter nem como reproduzir no violão, né, a marcha nupcial, porque normalmente para a marcha ficar legal, ou você faz ela de piano, que daí ela fica bem encorpada, ou você faz ela com piano mais um instrumento melódico, que pode ser um violino, um saxofone, então também é uma formação legal. Mas naquela ocasião eu usei música gravada, era o que eu tinha, eu baixei a marcha nupcial no meu telefone, botei no modo avião, pluguei e na hora da noiva a gente soltou. Então, existe também o recurso de playback, sabe? Para alguns casos que quando você acrescenta um instrumento de verdade em cima, já tira aquela cara muito mecânica, sabe? É muito usual acontecer isso aí. Mas é importante você estar atento para o tipo de informação que você está contratando, né? Sempre tem que existir formas de fazer aquela música. E música difícil é relativo, Sim. sabe? Mas às vezes existem alguns desafios, né, para a gente adaptar. Como, assim, não foi difícil, mas assim, deu um pouquinho de trabalho a trazer a música do Alok, Favela, que eu toquei num casamento junto com um violinista, com o Henrique ali de Carazinho, e a gente precisou adaptar. O Bira estava junto também nesse casamento. Então, tu dá uma trabalhada nela, porque é uma música eletrônica e você teve que trazer para uma linguagem acústica. Sim. Então, às vezes dá um pouquinho de trabalho conforme a música, mas normalmente os músicos aqui de Passo Fundo e região, e a gente está muito bem servido aqui, né? A gente tem que dizer isso, reforçar isso aí, que são grandes artistas, aí o pessoal trabalha muito profissionalmente, eles vão conseguir oferecer uma solução para isso aí também. Mas assim, é legal você ser muito fiel à ideia que você quer para a tua música, né? E passar isso aí para o profissional que você está contratando, que ele vai encontrar uma solução. Não existe música difícil, assim. O bom Não também existe música impossível, aliás. é poder passar a música também para vocês se organizarem, né? Interessante. Isso, exatamente, né? Então é mais ou menos por aí. Não sei se tem mais alguma coisa que você quer ver sobre música de cerimônia. Isso aí. Tem um detalhe de música de cerimônia, só para terminar o tópico. É que assim, quando você for escolher música para as assinaturas, sabe? Então, você fazer uma seleção de pelo menos umas 3 músicas para esse momento, porque às vezes ele pode se estender um pouquinho, e você escolher uma música daí ou para a saída só dos noivos ou para a saída dos padrinhos e depois dos noivos. Eu acho legal,
nos casamentos, você fazer uma sequência de músicas, você toca uma na cola da outra, fotografa padrinho, vai saindo, fotografa pais, vai saindo, as crianças, vai saindo, e daí na hora da saída dos noivos, você escolheu uma música para aquele momento. E Sim. daí vai contrastar, você vai parar aquele medley que você está fazendo, né? Vai começar a música e daí os noivos saem. Essa observação que eu gostaria de fazer. Ai, bacana, bacana, muito obrigada. Imagina. E o que que o cliente precisa, então, considerar no momento que ele vai contratar uma música ao vivo? Ele precisa considerar principalmente o aspecto técnico da coisa. Quando você vai fazer a música na igreja, você tenta se certificar de como que é a aparelhagem da igreja, porque nem sempre ela é adequada para a realidade, para a necessidade, aliás, do grupo que vai fazer a cerimônia. Então, se você puder fotografar a mesa de som que tem na igreja, as caixas de som que tem na igreja, aonde pluga, os instrumentos, e mandar para o profissional que você está contratando, você vai adiantar a vida dele uma beleza. Nossa, Sabe? Porque daí você vai conseguir antever a necessidade de contratar ou não um equipamento complementar para a igreja, porque às vezes é necessário. E nesse caso da igreja aí tem até um tópico que eu acho que eu levantei mais à frente, que é preciso cuidar com os outros serviços, que está totalmente relacionado. Quando quando o profissional da música leva um sistema de som dele que é diferente da igreja, você ganha a possibilidade do profissional fazer fundo musical para aquelas horas onde fica aquele silêncio muito grande. Coisa que você não consegue fazer estando plugado no sistema de som da igreja. Por quê? Porque o pessoal que está filmando está pegando o som dali também. E na hora da edição, se tem você fazendo fundo musical, você pode complicar a vida do pessoal nessa hora, porque vai misturar com o áudio dos noivos, com aquilo que o padre está falando, sabe? Então, quando você tem um sistema de som independente, você tem essa vantagem, né? Porque eu acho que valoriza muito, e o Rodrigo Souto sabe fazer isso aí muito bem nas cerimônias dele, de enquanto o celebrante está fazendo o uso da palavra, ele faz um fundo musical, aquele fundinho musical matador de piano, sabe? Então tu deixa o momento muito mais emocionante. Então, mas você não pode fazer isso aí quando você está usando o mesmo sistema de som da igreja, ou o mesmo sistema de som da onde está vindo o microfone da cerimônia, do celebrante, o que os noivos vão falar. Sim. E outra coisa, quando você, falando ainda de aspectos técnicos, quando você for contratar a tua banda, procura verificar como é a questão do equipamento. Muitas bandas levam o equipamento completo, levam PA, levam algumas até painéis de LED hoje em dia, que valoriza bastante o visual do palco. E é muito interessante você ver o que eles disponibilizam para você fazer contratações assim certeiras. Então, quando você, por exemplo, tu tem a festa e você vai ter DJ, tá? E você tem a banda antes. Você tem que estar atento de negociar com a banda o uso do equipamento depois que terminar o tempo de apresentação da banda. Né? Porque tu não vai ter como instalar 2 sistemas de som num salão, que às vezes o espaço até é limitado, muito menos para botar 2 sistemas de som, isso aí é inviável. Mas você tem que deixar alinhado com a banda. Ó, eu vou ter um DJ para depois da festa e ele vai ter que usar o teu som. Então, tem que estar atento da disponibilidade do som pela banda e as bandas, principalmente as bandas de Porto Alegre, que tem bandas muito legais de Porto Alegre que estão vindo para cá, e daí você precisa locar um som, sabe? Então, eles não vêm com um caminhão de equipamento, sabe? Como algumas bandas vêm, e então eles vêm os músicos e o instrumento dele. Então, faça assim um levantamento da necessidade técnica da banda, do rider técnico da banda, peça o rider técnico, peça o mapa de palco da banda, e daí você vai ter subsídio para cotar uma aparelhagem de som que vai suprir a necessidade desse conjunto, né? Então, essa aí é outra dica no aspecto técnico, né? Porque quando você contrata o som com um DJ,
é muito tranquilo, você não tem essa transição da música ao vivo para o som, para a música do DJ. Então, eu não gosto de falar som mecânico, porque eu acho que o DJ ele é muito dinâmico, ele não é mecânico, não tem nada de mecânico, ele tem que ter um feeling bem apurado, né? Então, quando você contrata o DJ, o som é mais tranquilo. Agora, para a banda, tem que ficar atento nesses detalhes, né? Ou você loca um som separado, ou a banda tem todo o equipamento, você precisa pedir bem certinho se você vai poder usar o equipamento para o DJ que vai tocar depois, enfim, ou se a cerimônia é no local, se pode usar o som da banda para fazer a cerimônia, né? Enfim, aquilo que você precisar. Hoje tem algumas bandas também que já disponibilizam o DJ, né? Eu acho que eles acabaram juntando isso numa necessidade, né? Tem algumas que já... Exatamente. Sim, tem bandas que já oferecem o profissional, porque hoje em dia é muito ágil a conexão entre os profissionais de som. Então, é muito provável de você até ter que encurtar, de você até conseguir, aliás, encurtar o caminho, né, na tua contratação de som. O cara oferece uma solução que tem tudo que você precisa, tá feito. Mas às vezes tem aquela questão, você contrata uma banda, eu estava falando das bandas de Porto Alegre, e é uma tendência que tem, das bandas fazerem no máximo 3 horas de show e depois ter um DJ. Se você tiver um DJ que você queira contratar especialmente, né, e existe isso aí, tem DJs aí que você não acha agenda com os caras, né, porque são super requisitados. Se você quiser um profissional assim, daí você vai ter que contratar por fora também. E se mandar vir os DJs de fora, né, ficar atento também a todo o rider técnico, porque alguns deles pedem as CDJs para tocar e outros trazem o mixer, que é mais comum, né, mas precisa ficar atento nesse ponto também. Legal. Eu acho que isso aqui você já falou, né? Banda, grupo instrumental, formação de duo, trio, quarteto, ou tu quer especificar aqui qual que é o diferencial de cada um deles? Olha, eu acho que a gente já abordou de forma bem completa esse assunto, mas a questão é você ficar atento, né? Hoje em dia, até quando eu comecei, aliás, a trabalhar com cerimonial, acontecia muito da pessoa pedir, eu quero um violino para minha cerimônia, né? E daí, quando a pessoa te pede um violino, o violino ele é um instrumento melódico, ele não é um instrumento harmônico, né? E isso eu posso especificar numa outra live, porque dá para demonstrar bem certinho o que é cada um, ele sempre vai precisar de um acompanhamento. Hoje em dia, os violinistas que contratam o profissional violinista, ele leva uma gama de músicas ali, que é os play-along deles, né? As trilhas de apoio, ele toca em cima das trilhas, tranquilamente, mas um tempo atrás era bem complicado. Então, eu sempre recomendava, quando a pessoa queria contratar um violino, ter também um instrumento harmônico para apoiar, um piano, um violão, né? Então, alguma coisa que dê um suporte para esse instrumento. E você ficar atento ao caráter de música que você quer. Se você quer uma coisa mais acústica, clássica, vale a pena pensar num quarteto de cordas, vale a pena pensar num trio de cordas também, que já dá um efeito legal. Ou então você pensar, se você quer música cantada, porque se você quer que os convidados escutem a letra da música, que aquilo faça sentido para eles, né? Então você precisa de uma formação com cantor. É só você estar bem atento a tudo que você espera da cerimônia, mas normalmente o profissional da música vai te assessorar muito bem. Sim, sim. Ó, falando em músico, o Rafa Terres chegou aí. Boa noite, Rafa. Grande músico também aqui de Passo Fundo. E essa questão do violino realmente acontece bastante, da noiva pedir, Guilmar, eu só quero um violino, né? E aí quando acaba conversando com o profissional da música, o cliente percebe da importância, né? Porque eu, como cerimonialista, eu não entendo nada, né, de música, então, para mim, tudo bem se ela é só um violino, né? Mas é bom saber isso para a gente conseguir É direcionar. que o violino sozinho, ele fica com aquele aspecto, parece um solo de assobio, se for para te resumir a sensação que dá, porque é só uma melodia, ele não tem um acompanhamento harmônico que dá aquele reforço, né? Sim, sim. Música na cerimônia. Desculpa. Música na cerimônia. O olhar do músico e do cerimonialista. Como alinhar? Isso aí é uma coisa que
que hoje em dia os profissionais que trabalham aqui em Passo Fundo, com quem eu já trabalhei, tem isso aí já de forma muito natural. Mas eu já trabalhei com aquele cerimonial afobado, sabe? Que você, tipo uma flauta, o Bira falou aqui, é bem isso, Bira, o violino é isso aí, tipo uma flauta. Acontece, desculpa ali só um pouquinho que, tá, maravilha. Desculpa, Guilmar, eu perdi o que eu estava falando aqui porque eu fui ler uma mensagem aqui, me desculpa. Não, não tem problema. Eu estava comentando sobre o olhar do cerimonialista e do músico, né? Isso, tá, muito bem. O cerimonial afobado. Aquele lá que chega, quando chegou o último casal de padrinho, ele para, sabe? Ele fica pedindo para parar. E assim, é importante o cerimonial saber que na música, quando ela é tocada ao vivo, existem algumas deixas que vão permitir para o músico finalizar, entende? Então, se tiver essa sinergia aí, essa empatia, né, já está tudo resolvido, é tudo muito fácil. E o músico precisa ter, assim, para ele entender o lado do cerimonial, ele tem que ter aquele jogo de cintura, de espichar a música, de dar mais uma volta, de Sim, fazer mais um floreio. Olha, ficou um casal de padrinho para trás, está terminando a música. Dá o loop, faz de novo, a hora que o cerimonial der o toque, você acha, deixa e finaliza. sim. Então, esse é importante você ter, entender o que é o papel de cada um, o que é importante para o cerimonial, né, e o que é importante para o músico. Mas isso aí, estando equacionado, assim, todos os problemas se resolvem, é bem tranquilo. Aqui, ó, cerimonial que corta a música no meio. Deve ser terrível isso mesmo. Isso aí, esse é o cerimonial afobado, sabe? Sim, Imagina, você tá cantando Stand By Me, você corta no by, do Stand By Me to Stand By, sabe? Fica aquela coisa que parece que errou, sabe? Na música. sim. Então, assim, dá o toque ali pro músico, ele vai achar, deixa, né? E ele vai finalizar da melhor forma, e vai ficar lindo. Vai finalizar no tempo dele, né? Que é bem Isso importante. aí. Bacana. Aham. Fundo musical, que tu também já comentou, né? Fundo musical durante a cerimônia. Quais os Isso. cuidados para não Eu, atrapalhar os serviços, né? exatamente. Pode falar, Guilmar. Pode falar. Não, esse aí eu adiantei, porque a gente estava falando dos aspectos técnicos, né? E eu vi que já dava o gancho certinho para abordar esse assunto. Então, é aquilo ali, se você tem um sistema de som independente na igreja, você pode fazer aquele fundo musical durante a cerimônia, você pode colocar aquele pianinho matador na hora dos votos ali, para deixar todo mundo chorando, que não vai ter problema, que não vai complicar a vida do cinegrafista ali, do pessoal que está produzindo o filme. Então, é importante ter esse cuidado aí, né? A gente falou já a Sim. respeito. E surpresas musicais, quando o noivo quer surpreender cantando, enfim, o que observar. Nesse momento, mais do que nunca, consulte o seu profissional da música, porque já aconteceu, e eu posso te mandar o link depois, um casamento que eu toquei com o Bira, e ele foi extremamente feliz na forma como ele organizou esse momento, que o noivo, ele era músico, batera lá em Erechim, e ele tinha um monte de amigo músico, ele queria botar todos os amigos dele cantar na cerimônia. Então a ideia era você pegar aquela música Aleluia, clássica, né? E cada um dos colegas fazia um verso. Ele faria o primeiro, para surpreender a noiva, e daí a ideia era da plateia, os músicos irem se levantando com o microfone e cantando, né? Agora, como você fazer isso aí na Catedral de Erechim, que tem uma acústica assim, sombria, aquilo lá é pesado, sem ser uma pitação de microfone, sem ter o risco de um microfone ficar mais baixo que o outro, né, do negócio dar certo. O Bira criou uma jogada, onde num estúdio a gente fez uma trilha de apoio, e todos os convidados se dublaram na hora. Todo mundo gravou em estúdio e depois se dublou na hora. E durante a cerimônia a gente tocou em cima. Então,
tu precisa ter um conhecimento técnico para esse tipo de situação, para você não transformar isso aí numa furada, sabe? Porque é complicado você ter um monte de microfone sem fio espalhado numa catedral e aquilo ali ficar bonito na frente. E muito mais no filme, né? Porque o filme que você está fazendo daquilo ali, ele vai ter que traduzir exatamente o que foi o momento, né? E dessa forma, como foi desenhado ali pelo Bira, e ele fez isso aí com muita inteligência, né? O resultado foi lindo, né? Eu posso compartilhar o link depois com o pessoal, porque vale a pena ver como ficou esse momento. E tudo isso aí, né? Quando a pessoa quer cantar uma música, procurar se informar mesmo com o profissional, vai lá, ensaia com ele. Outra coisa que já aconteceu, quando o noivo, eu tive um noivo que quis surpreender a noiva, e se ele estiver na live ele vai saber quem é, mas eu não vou dizer o nome. Só que ele não tinha uma habilidade na voz muito grande. E eu vou te dizer que se você é o noivo da festa, isso aí é muito irrelevante. O que você fizer ali para puxar aquele povo na hora, você vai ganhar a galera, é o teu momento, sabe? Você não vai errar. E o que a gente fez foi pegar uma música muito simples, porque ele arranhava um violão, cantava, mas daquele jeito, né? Na roda de amigos, né? Aquela coisa mais sem compromisso. Então a gente combinou com o grupo que estava tocando, era um grupo de pagode, aqui de Passo Fundo. A gente escolheu uma música fácil para todo mundo cantar. Então ele puxou aquela música Você, do Tim Maia, que os Paralamas gravaram, Você é algo assim, é tudo para mim. Ele começou a música, ele cantou a primeira frase, ele não precisou terminar a música, porque todo mundo estava cantando junto com ele. Então, o fato dele ter uma habilidade ou não foi irrelevante. Mas é preciso você criar com o cliente que te procura esses mecanismos para quebrar esse gelo e para ele ter a segurança que ele precisa. Então, nesses casos aí, é muito irrelevante. Você não precisa estar tocando, mas eu vou desafinar ali, mas eu vou errar aqui. O pessoal não tá muito nessa vibe de ficar te avaliando nessa hora. O pessoal vai lá e vai cantar junto contigo, sabe? Então, isso aí é outra coisa outro exemplo que já aconteceu. E claro, você procurar sempre alinhar, porque cada situação tem suas necessidades. Uma coisa é você fazer as pessoas cantando, né? Você ter um grupo de cantores ali, entregar um microfone para cada um, todo mundo cantar. Outra coisa é você ter, por exemplo, um instrumento que nem o violino que você precisa microfonar, né? Tem um caso aí que a gente já teve que fazer. Então, para cada caso desses aí, é importante você se consultar com o teu profissional da música, que ele vai indicar soluções para isso também. O que eu queria na nossa conversa era passar um pouquinho dessa experiência que eu já tive nesses Sim, momentos, sim, porque claro. assim, eu gosto muito desse lance de surpresa no evento, porque isso aí valoriza, isso aí deixa o negócio mais emocionante, deixa o negócio mais envolvente. E se não é para fazer evento emocionante, casamento emocionante, a gente nem sai de casa, né, Guilmar? Mas, né? É verdade. A gente teve um casamento que o noivo, ele compôs uma música para a noiva e foi totalmente surpresa. Oh. Teve o padrinho que tocou e foi o Fernando Eventos até que ele colocou o som e quando a gente saiu da igreja, assim, ele olhou para mim e ele disse: Guilmar, esse casamento tinha tudo para dar errado. E de fato, assim, porque era muita coisa e enfim, né, mas deu tudo certo, assim, porque os profissionais eram excelentes que estavam lá. Mas é isso que você fala, né? A gente tá ali pro improviso para, né, para organizar e fazer acontecer. É verdade, né? É o nosso papel. É. E, E quando eu não tinha mencionado também, né? Eu não tinha mencionado, mas hoje eu também estou tocando com o pessoal dos Comodoros, que a gente está tocando algumas festas de casamento aí, uma proposta de repertório mais rock and roll, um ah, pouquinho puxando para os clássicos, sabe? E eu não mencionei os guris e eu ia cometer uma grande injustiça se não falasse deles, né? Então, sim, sim. também tem aí os Comodoros para quem quiser seguir no Instagram.
Sim, e tem bastante pedida, né? E a gente acaba não sabendo muito quem indicar, né? Questão de banda de rock mesmo, né? Que queiram Ah, tocar. mas aqui em Passo Fundo a gente tá bem servido, de Tá. todos os estilos. A gente tem grandes músicos aqui, grandes profissionais. Passo Fundo exporta talentos, né? No caso do Alegre Correia, a gente tem muito artista bom de Passo Fundo. Então, o profissional que você buscar aqui desses nomes que estão no mercado, que estão fortes aí, você vai estar super bem assessorado. Eu não tenho dúvida. É muito tranquilo contratar música ao vivo aqui em Passo Fundo. E qual que é a tua sugestão quando o noivo pede sugestão de repertório? O que você fala para o cliente? Olha, aí eu vou pro lado cerimonialista. Aí eu tenho um grande apoio dos grupos musicais de Passo Fundo aqui, e a grande maioria deles já tem toda uma relação de músicas que você pode escolher para determinados momentos, né? Então eu lanço muito mão desse recurso. Ah, o que que eu preciso? Eu vou lá, abro os set lists dos parceiros que a gente tem ali com a Lecan, copio as músicas, porque, na verdade, as músicas são praticamente as mesmas. Isso não é ruim, porque né, não existe música batida. A música tem que fazer sentido para você, né? Então, eu uso muito disso aí. Primeiro, eu procuro saber o que, que ele gosta, né? Daí nessa hora, eu uso a sensibilidade de música. Se o cara dizer, bah, eu gosto de música nativista. Aí eu não vou propor Ed Sheeran para ele, sabe? Então eu tento dar uma filtrada no gosto dele e depois eu vou no Ctrl+C na lista dos parceiros que eu tenho ali. Ó o Fernando aí, boa noite, Fernando. Sim, tava falando de você aí, Fernando, agora. O Fernando é um baita parceiro também nessa parte de suporte aí, quebra cada galho pra gente aí, tem todo o domínio técnico aí para atender a rapaziada da música ao vivo. E além de ser Ó, muito, Luiz Fernando Pereira Neto. Abraço aí, Luiz. Nossa, um monte de gente bacana aqui que fazia tempo que eu não conversava ou tinha assim por perto. Um grande músico, somos, né, meu velho? Ele também manda um violão bacana pra caramba. e se o pessoal quiser interagir, quiser comentar aí, por favor, a gente tem um tempo ainda, Derek, se você quiser falar mais alguma coisa que você acha importante, porque realmente essa é uma área que as pessoas sempre têm muitas dúvidas, né? Sim. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: aqui em Passo Fundo, o mercado de eventos ele está cada vez mais qualificado. A gente percebe isso aí em todos os setores, em todos os ramos, e com a música ao vivo não é diferente. Então, a minha recomendação é pesquisa bastante, bate o olho no músico e se brilhar o olho, vai atrás do cara, vai conversar com ele, conta o teu sonho para ele, conta o que você quer, se puder já ter aquele esqueminha que nem eu falei no início, né, de ter o esqueleto dos momentos que você quer para a tua cerimônia pronto, isso aí vai adiantar a vida dele uma barbaridade, né? E com certeza ele vai te apresentar as soluções para essa questão, né? E claro, hoje em dia no mundo mega conectado a gente está ao alcance de um toque, né? Eu também me coloco à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida aí, pode me seguir no @Derek Coplin. Fica dois Ks no meio do Derek Copping ali, mas é assim mesmo, no @Derek Copping no Instagram. Qualquer dúvida eu vou tirando aí. Ai, bacana, bacana. Derek, muito obrigada por ter aceito o meu convite aí para a gente conversar. Como eu já falei, é muito importante para mim, né, que não tenho tanta experiência assim como você, como a Solange, e para os clientes, então, nem se fala, né, da importância dessa conversa, assim, dessa explicação, né, de música mesmo. Ah, Eu te agradeço pela oportunidade de conversar sobre música. Como eu falei no início, eu gosto muito de falar sobre música, é uma coisa que está comigo desde sempre. E com certeza a gente está aqui para se ajudar. E essa conexão que a gente está experimentando agora, né, diante de tudo que a gente está vivendo, vamos aproveitar esse momento aí para isso, para se conectar às pessoas, conversar mais com elas, saber o que elas têm para acrescentar na nossa vida, porque sempre tem.
A gente É. está sempre aprendendo com as pessoas. Verdade, verdade. Só quero ler um comentário aqui ainda. Eu não sei se é a Sol ou quem que tá no Insta da Lecan, mas ela falou que o importante é os noivos se identificarem com a letra e o estilo da música, né? Isso é bem importante, tem que fazer sentido para eles. E essa última pergunta Com que eu certeza. fiz foi justamente por isso, porque os noivos às vezes pedem, Guilmar, me manda uma lista de indicação de música. Eu, meu Deus, como que eu vou fazer isso se eu não sei, né? Normalmente eu pergunto assim, que estilo você gosta? Mas às vezes eles não falam, e aí a gente fica perdido, né, para passar essa informação. Pois é, mas vai no. Conversa com os profissionais, o pessoal está tudo organizado, então o ADM dos músicos de Passo Fundo está funcionando muito bem, e os guris estão com esse recurso de back office aí que é super valioso para gente. Ter uma set list com o que eles tocam, né? E como cerimonial, eu sempre recorro a elas, né? Porque ali tem muito conhecimento de todo esse pessoal, né? São coisas assim que já tocaram em vários casamentos, né? E, claro, o teu profissional também vai te ajudar a ser diferentão de tudo, se for o caso, né? Se for o Sim, que você quer. verdade. Oi, Jussara. Valeu. Então tá, Eita, tá bom, Guilmar. Obrigado aí pela oportunidade. Adorei o nosso papo, né? Espero que as pessoas tenham gostado e seguimos confinados, mas conectados. é isso aí. Seguimos conectados. Muito obrigada, gratidão, uma boa semana para você. Obrigado para vocês também. Abração. Obrigada. Gente, brigadão pela presença aí de todos vocês, é muito importante, né, essa participação, como o Derek falou, uma galera aqui da música, que bacana, o privilégio, né, de ter vocês aqui. Obrigada, aqui a Lecan, obrigada, com certeza a Lecan tem, tem um sentido muito grande, assim, para eu ainda estar nesse meio dos eventos, por eu ter voltado também para esse meio dos eventos, porque com certeza é, é onde eu quero chegar um dia, né? E brigadão, vamos conversando aí na quarta-feira de tarde, então às 14 horas a gente vai ter a Jussara Girardi, vai conversar com nós sobre decoração, então esse foi um outro tema semana passada muito, muito, muito questionado, como escolher, o que que eu faço, quem que eu busco, né, então a Jussara vai estar aí para esclarecer muitas, muitas dúvidas e vai ser bem bacana o nosso bate-papo. Uma ótima semana para vocês e até quarta-feira.